Mais fresquinho, né? Cuiabá, Corumbá, Manaus, Porto Velho, né? Então isso é para poder, como é que se diz, confortar a gente. É, né? Manilha, o chão não racha, então. Oi? O chão não abre, não racha. Isso aí. Então, minha gente, assim, é só suportar mais um pouquinho, né? Para a gente poder explorar. Quem estiver aí próximo ao ventilador, quem não estiver sempre próximo. Para nós darmos início ao nosso encontro, nesse sábado, segundo encontro do nosso mês de janeiro, a segunda palestra. Iniciou também essa semana as atividades da quarta-feira, não é isso? Foi. Nosso irmão Wagner Cardoso, inclusive eu soube que teve um grande público aqui presente. Então, dando continuidade ao nosso encontro, vamos dar início com um recado apenas, que durante esse mês de fevereiro, nós teremos as comemorações dos 74 anos de fundação do Grupo Espírita Cosme Damião, que é a casa co-irmã de todos nós aqui, né? Então são 74 anos de fundação. A casa, o Grupo Espírita Cosme Damião, todos conhecem, fica aqui lá na Avenida 22 de Maio, número 4011. Então todos aqueles que quiserem e puderem participar, em todos os domingos do mês de janeiro, nós teremos encontros especiais comemorativos. Então amanhã, por exemplo, dia 11 do 1, será o tema como a doutrina espírita deve conduzir a pureza doutrinária. O expositor é o Ricardo Almeida, da União das Mocidades Espíritas de Niterói. Então estão todos convidados. E, como diz nosso irmão, o dia do bolo, né, o corte do bolo, será no dia 25 de janeiro, com o tema Kardec, Jesus e a Filosofia Espírita, com o nosso irmão Luiz Maurício, todos conhecem, daqui a pouco estará aqui conosco também. Então, estão todos convidados a todos os domingos, sempre 9 horas, né? 9. As palestras são às 9 horas. E no dia 25, que é o aniversário da casa, especialmente comemorado, começará às 8h30 com a harmonização do grupo Aprendizes do Evangelho. Estão todos convidados, então, meus irmãos e minhas irmãs, a participarem deste momento festivo. Lembrando que essa casa, o Grupo Espírita Cosme Damião, foi a primeira casa fundada aqui na cidade de Itaboraí e também fundada pela nossa querida irmã Nair Cruz, que dá nome a essa nossa instituição. Bom? Então vamos dar continuidade, fazendo a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema o título, melhor dizendo, Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está registrado em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações.
Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs, novamente elevando uma vez e sempre os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os benfeitores espirituais, por mais este ano de atividades iniciando, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita e de tudo aquilo que vimos aprendendo ao longo do tempo. E neste ano possamos renovar o nosso compromisso com a verdade, com a fé e com a caridade, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nesta tarde, Jesus, pedimos as bênçãos para todos aqueles que aqui se encontram, para os nossos tarefeiros, aqueles que não puderam estar conosco nesta tarde, também para o nosso irmão que fará uso da palavra. Possamos todos nós, envolvidos nestes melhores sentimentos, elevarmos os nossos pensamentos e sempre vibrarmos pelo que de melhor existe. Que assim seja, graças a Deus. E este mês, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos trabalhando temas voltados para o incentivo, à caminhada, à vida nossa neste ano, já que estamos iniciando as atividades. E hoje, o nosso irmão prata da casa, nosso irmão Luiz Maurício, vai falar para nós sobre a verdadeira felicidade. Vamos, como de costume, ouvir o nosso irmão com atenção e com carinho. Tem uma água ali, você já quer que bota para cá? Eu agradeço. Meus amigos e amigas, boa tarde, tudo bem? Prazer enorme, viu? Estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, André, pela gentileza. Quem deseja ser feliz aí? Então levanta a mão, por favor. Quem deseja ser feliz? Só ele levantou não, viu? O Robson Ribeiro tem uma música, André conhece o Robson, alguns conhecem, né? Um cantor espírita maravilhoso, tem uma voz espetacular, né? E num dos refrões da música dele, ele fala justamente isso, né? Quem quer ser feliz, levante a mão, vamos juntos entoar essa canção. É uma música lindíssima, né? Eu não vou aqui fazer isso com vocês, né? Ficar aqui me ouvindo cantar, né? Mas vocês viram que o esforço, né? A boa vontade, então, mas isso também é a felicidade, a busca, né? Porque é aquele que, né, que quer ver o outro de alguma forma incentivar, né, os seus predicados, que o nosso não é esse, né? Mas a gente chega, um dia a gente chega, né? Mas a música fala justamente sobre isso, né? Ele, em determinado momento, ele diz: quem quer ser feliz, levante a mão. E aí ele vai repetindo isso. Só que, vocês já pararam para pensar? A ideia de felicidade, porque a felicidade é uma ideia, né? Ela se materializa de diversas formas, mas ela, a priori, é uma ideia. E como que a gente define isso? Vocês confessam que é difícil? Não é difícil a ideia de felicidade? A gente não consegue definir. Tanto é que a gente vai buscando porque o fulano diz isso, porque o Sócrates diz aquilo, não é isso? Aristóteles, por exemplo, diz que um dos objetivos da vida é ser feliz, buscar a felicidade, afirma lá o filósofo grego da antiguidade. E eu concordo com ele. O objetivo é ser feliz, um dos objetivos da vida. Mas o que se resume a felicidade? Aí é o problema. Como que a gente define isso? Realmente é um dilema, concordam? É um dilema. Por quê? Porque se você não tem o que deseja, você sofre, não é isso? E quando você consegue obter o que você tanto deseja, logo daqui a pouco você sofre do mesmo jeito. Não é assim? É. Então a gente está enrolado, né? Não é à toa que o Freud vai falar sobre isso. Quando ele trabalha a questão do mal-estar na civilização, que é um livro dele, né? Um livro extraordinário. Ele fala sobre várias questões, uma delas é justamente essa. O mal-estar na civilização, esse é um deles. Você vai ficar buscando ser feliz e você não vai conseguir chegar a essa estação. Imagina você pegando um trem e você tem lá várias estações, né?
Manilha, Outeiro, né? Centro, Venda das Pedras, tem lá Três Pontes, Reta, não é isso? Sambaetiba. Uma dessas estações está lá, Felicidade. Aí você fica esperando essa estação chegar, só que ela nunca chega. Porque às vezes você atribui a uma determinada conquista como se essa estação fosse chegar. E quando essa conquista chega, não chega o raio da estação Felicidade, não é isso? Então é um dilema. Nesse próprio livro do Freud, ele fala sobre outras questões, né? Por exemplo, um dos dramas da sociedade moderna é saber que uma hora ou outra você vai padecer. Faça você o que quiser, ou seja, a velhice chega, a doença vai chegar, ou seja, a natureza é muito mais forte do que nós. E em outros sentidos também, porque se você olhar os fenômenos da natureza, nós não temos a capacidade de controlar eles. Qualquer coisinha que aconteça a mais de fenômeno da natureza, o que ocorre nas grandes cidades? Geralmente, catástrofes, caos, principalmente nessas sociedades que não são tão organizadas como outras. Mas dependendo do fenômeno da natureza, mesmo em sociedades que você tem altos investimentos públicos, determinados tipos de políticas públicas, os efeitos colaterais são muito difíceis. É só a gente imaginar, por exemplo, há pouco tempo, o acidente nuclear que ocorreu no Japão, que atingiu principalmente ali a cidade de Fukushima, onde tem uma usina nuclear e aquelas ondas gigantes, né? O Japão, que é uma grande ilha ali no Pacífico, foi atingido duramente por esse fenômeno da natureza. E o que são esse simples fenômeno da natureza? Se você pensar a história do planeta Terra, quantos fenômenos aconteceram como esses e irão acontecer? Ou seja, a natureza é muito mais forte do que nós. Então é por isso que o Freud vai dizer que isso é um mal-estar na civilização, porque a gente faça o que a gente quiser, a gente não vai conseguir controlar. Então, felicidade plena, a gente não alcança. Porque a gente está sempre correndo de alguma forma atrás dela e não consegue chegar a esse objetivo. Por isso que a gente vê aquela frase no Evangelho, a felicidade não é deste mundo. De forma plena, não é. Porque nesse momento, quantas sociedades ao longo do planeta Terra estão padecendo do mínimo necessário, enquanto outras têm muito recursos em abundância? É só a gente imaginar. Quando a gente fala do mínimo necessário, está falando de água potável para beber. Uma alimentação por dia. Quantas refeições nós já fizemos hoje? Quantas você já fez hoje? Mais de uma, com certeza, né? Só uma, André? André está dizendo que não deu tempo, só fez uma. Então, ó, por favor, pessoal aí, né, do apoio, faça lá um farnel para o nosso amigo. A nossa irmã Silvia, da cantina, com os seus salgados maravilhosos, já está lá para suprir a sua necessidade, caso você esteja com dificuldade. Só fez uma refeição, pobre alma, né? Mas não é a realidade. Se eu perguntar para o Cícero, perguntar para a nossa aniversariante Vanessa, provavelmente ela fez mais de uma alimentação. Muitos, nesse momento agora, não conseguiram fazer uma refeição. Nenhuma. Ou seja, aquela quantidade calórica mínima, né, que é para manter o indivíduo com as suas atividades vitais em funcionamento. Então a gente não tem dimensão do que é isso. Sabe por quê? Porque não falta para a gente o mínimo nesse sentido. Mesmo com todas a precariedade e dificuldades que a gente sabe que existe no nosso estado, Rio de Janeiro, o segundo estado mais rico da federação, a gente não tem ideia do que é. Por mais que a gente sabe que tem pessoas que faltam dignidade para essas pessoas, que estão em situação de rua, né? Como muitos casos que nós temos, inclusive companheiros que frequentam a nossa casa, né? Que a gente sabe da realidade difícil. Mas para essas situações de maior penúria, que nesse momento a gente imagina os espaços de conflitos, de guerra, a gente tenta imaginar, mas a gente não sabe o que é isso. A pessoa pedir para morrer, por exemplo, como a gente vê às vezes em entrevistas. A pessoa pedir a Deus para levar os seus filhos. Tem noção do que é isso?
Você pedir a Deus que leve os seus filhos porque você não suporta mais ver os seus filhos passando por aquela condição de miserabilidade? Isso é uma realidade do nosso planeta. Então, quando a gente vê a frase, a felicidade não é deste mundo, é nesse sentido. Enquanto a gente não viver no mundo aonde o mínimo necessário esteja nas mãos de todos, olha só, estou falando do mínimo, hein? Porque isso não é condição de felicidade. A gente ainda vai estar muito longe ainda de uma realidade mais próximo do que longe dessa realidade do que é ser feliz. Em que momento Jesus fala de felicidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Vários momentos. Em vários momentos. Mas tem alguns momentos que são memoráveis, digamos assim, né? Momento em que Jesus fala de felicidade, que é um discurso memorável, alguns vão dizer que é o discurso mais belo de Jesus, são as bem-aventuranças, né? O sermão do monte ou da montanha. Nesse discurso, Jesus ali, em vários momentos, ele fala de felicidade, mas ele fala também de sofrimento. Ele fala de uma série de dificuldades e de sede que aquelas pessoas que estavam ouvindo sentiam, mas que em algum tempo seria suprido para elas. Então, bem-aventurado, feliz daquele em algum momento, ele vai ter a sua aflição aplacada, por exemplo. Mas naquele momento não, porque Jesus sabia, obviamente, de que mundo ele estava falando, e a gente está falando de um mundo há 2000 anos atrás. E a gente sabe que pensando dentro daquilo que Jesus enunciou para a gente ainda está um pouco longe dessa realidade, né, do reino de Deus na terra, né, como diziam os antigos. A gente ainda está longe, né? Então, o discurso de Jesus das bem-aventuranças, Jesus está começando. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Em que momento que as bem-aventuranças, esse discurso acontece? Logo depois da escolha dos 12 discípulos, né? Que posteriormente vão se tornar apóstolos, né? É logo depois dessa escolha, ou seja, Jesus está começando o seu ministério. E ele, de alguma forma, está inaugurando, ainda que não seja o primeiro ato público dele, mas é, digamos assim, é inicial e um dos mais importantes, sem sombra de dúvida, aonde ele está começando o seu ministério. Depois que Jesus começa, no famoso lá, a festa do festim de bodas, né? É um dos momentos iniciais, Jesus vai durar 3 anos. A gente vê Jesus fazendo tanta coisa, né? Quando a gente lê, né? O Evangelho não tem muita coisa para ler, mas são 3 anos. O que a gente fez nos últimos 3 anos da nossa vida, por exemplo? Então, ao longo desses 3 anos, Jesus começa com 30, em 33 anos ele sai de cena. Então, olha quanta coisa ele produziu. E aqueles 12 que ele escolhe eram justamente aqueles que comeriam com ele, dormiriam com ele, dançariam com ele, se divertiam, aprenderam para quê? Para que quando ele saísse de cena, justamente eles dessem continuidade. E realmente, a maior parte deles deu, segundo os dados históricos, não temos todos. Alguns de forma memorável, como é o caso de João, Pedro, Tiago, né? Essa trinca ali tão presente do lado de Jesus, né? Em quase todos os momentos, sem sombra de dúvida, né? Não é à toa que alguns vão afirmar que em determinado momento a sombra de Pedro cura, né? Aonde esse homem passava, ele deixava a bondade. Ele deixava um rastro de coisa boa, né? Mas precisou sofrimento, dificuldade, uma série de coisas para que ele pudesse atingir esse grau, né, de angelitude, podemos dizer assim, né? Então, esse discurso ele vai acontecer ali na região da Galileia, segundo a narrativa bíblica, né? Como eu disse, foram escolhidos 12 discípulos, um dos mais belos discursos. Segundo a narrativa bíblica, havia ali uma multidão ouvindo Jesus, né? E nesse discurso, Jesus apresenta a ética do reino de Deus. É um chamado para uma vida de humildade, justiça, misericórdia e paz, invertendo os valores terrenos que a gente conhece, inclusive,
dentro da ideia do que é felicidade. Hoje, muito, por mais que seja uma frase clichê, mas que seja importante a gente lembrar, o famoso ter em vez de ser. Isso não é uma realidade de agora, né? Essa é uma realidade que foi, digamos assim, fermentada pelas as coisas boas que a modernidade trouxe. Mas desde que o mundo é mundo, a ideia de ter, de posse do que é material, continua se prevalecendo dentro daquilo do que a pessoa precisa ser em vez de ter. Então é uma frase que continua muito viva, né? E aí Jesus fala várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, né? Porque serão consolados. E aí eu pergunto a vocês, quando que eles vão ser consolados? Em que momento? Jesus está falando de que tempo? Porque naquele momento ali não estavam sendo consolados. A partir da palavra dele, sim, mas o sofrimento daquelas criaturas que estavam ali, muitos deles continuaram padecendo dos seus sofrimentos, concordam? Então, em que momento que Jesus está falando isso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Que terra? Qual terra? Essa terra? De iniquidade? É essa terra que Jesus está falando? Então vejam que é um discurso que ele fala da vida futura. Ele está falando do porvir. Ele não está falando ali a curto e médio prazo. Eu diria que a longuíssimo prazo. Nem a longo, né? Mas enfim. Tem pessoas, né, os irmãos, a gente entende, né, dentro do movimento espírita, que acham que a regeneração já começou, não é isso? Estamos em pleno vapor da regeneração. Não sei, tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, como a gente costuma dizer, né? A gente precisa se acertar com muitas coisas ainda. Tem muitas chaleiras sem tampas, né, que precisam ser devidamente colocadas para que a gente possa começar efetivamente nesse processo de regeneração, de modificação da realidade, porque tem que ser a modificação do coletivo, não é isso? Claro que a espiritualidade ela trabalha para isso. Quando ela envia determinados espíritos para cá, né, com o objetivo de proporcionar e alavancar o avanço e a melhoria de determinadas questões, ela está cooperando. E sem falar, de alguma forma, atuando diretamente dentro dessa realidade, né, enlouquecida desses grandes personagens que hoje controlam a política mundial, por exemplo. Porque em quantos momentos, sem a gente recuar muito na história, a gente esteve perto ali do precipício. Pensando, eu estou falando de confronto mundial, né? Diante dessa tecnologia tão desenvolvida que a gente já chegou a... Oi? E estamos chegando na beira de novo, olha aí. O quanto que a espiritualidade não tem, ela não movimenta, né, as coisas para que isso... para que ocorra um arrefecimento dessas questões. É porque a gente não sabe, né? E a gente não tem mais médiuns, né, com a capacidade, por exemplo, do Chico, né, que trazia alguns informes para a gente dessa natureza. Ele não saiu de cena. Mas a gente tem a certeza disso. Porque se a gente sabe que Jesus é o governante do planeta Terra e você tem uma pleiade de espíritos ali junto com ele que controlam essa realidade do planeta, a gente tem a certeza, não é acreditar. A gente tem a certeza que a espiritualidade está atuando diretamente diante desses personagens, que tem um controle de arsenais militares com uma capacidade estratosférica, né? De destruir o planeta mais de uma vez. Vocês sabem o que é isso? Arsenais atômicos capazes de destruir o planeta sequencialmente. De a gente viver
de a gente atingir um momento em que o planeta não possa mais comportar seres humanos, dado a escassez de recursos pela utilização dessas tecnologias. Então essa é uma realidade que faz parte do nosso horizonte aqui, infelizmente. Infelizmente. Então cabe a nós o quê? Primeiro, não entrar nesse sentimento, né, diante de toda essa realidade. Vibrar o bem, buscar a positividade, buscar pensar de forma diferente, ter a certeza que existe alguém lá em cima que está na gerência desse processo, né? E aguardar o tempo. Porque, sem sombra de dúvida, o tempo ele responde muita coisa pra gente, não é assim? E a doutrina espírita? Kardec trabalha as bem-aventuranças? Vocês lembram? Sim ou não? Trabalha? Em que livro? Hã? Fica com vergonha não. Fica com vergonha de falar. O Evangelho aí. O Evangelho segundo o Espiritismo. Só ele, depois bota um pontinho lá pro Tarelli. Você falou também? Então tá bom, bota pra Silvia também. Quem mais? Só eles dois? Tá bom. Então no Evangelho ele trabalha. Não é à toa que o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É nesse capítulo, inclusive, que Kardec fala de felicidade. Ele trata desse tema ali. E eu não sei se vocês sabem, é o maior capítulo do Evangelho. É justamente aquele que trata de aflição. E por que que ele trabalha a felicidade justamente no capítulo sobre a aflição? Porque a gente está mais próximo da aflição do que da felicidade. Essa é uma condição nossa. Entenderam? E aí, nesse capítulo, quando a gente fala de aflição e ao mesmo tempo também de felicidade, sendo aí, né, um de um lado do balcão e o outro do outro, a gente tem dois conceitos chaves muito importantes. Quais são esses conceitos? Quando a gente fala de aflição, quais são esses dois conceitos chaves da doutrina espírita? Qual é o primeiro? Reencarnação. Qual é o segundo? Reencarnação. Qual é o segundo que está ali juntinho com a reencarnação? Lei de causa e efeito. Ó, reencarnação, lei de causa e efeito. Para poder pensar esse capítulo 5, é fundamental que a gente pense, primeiro, na pluralidade das existências, que é a reencarnação. E, por consequência, a lei de causa e efeito. Vocês acreditam que Allan Kardec, inicialmente, ele não colocou a reencarnação como um conceito-chave da doutrina espírita? Não colocou. Inicialmente, ele teve uma certa resistência. Só que em determinado momento, ele chega à conclusão e entende que, para você explicar a justiça das aflições, você precisa, de alguma forma, estar ancorado na reencarnação. Outras doutrinas do século XIX admitiam a reencarnação, a pluralidade das existências. Isso aí já vem de muito tempo. Muitos iluministas eram adeptos da ideia da pluralidade das existências. A questão do fluido cósmico universal, isso daí não é criação do espiritismo. A ideia do fluido vital, quem vai descobrir a questão do fluido vital é o Mesmer. Daí a ideia do mesmerismo, né? Que é aquela ideia clara, a homeopatia trabalha com isso com todas as forças, que é a ideia de que, além do espírito e do corpo físico, existe uma energia que emana entre esses corpos e que dá vida para o corpo físico, que é o elo de ligação. Não vou nem entrar na questão do perispírito, eu estou dizendo como combustível. Então existe uma força vital. Então, inicialmente ele teve alguma resistência, depois ele vai chegar a essa conclusão. Ele se permite a isso como um pesquisador. E aí, obviamente, no contato também com os espíritos, isso vai ficar muito claro, porque ele, inclusive, pergunta sobre isso. Quando eu falo sobre essa questão, eu estou dizendo assim, bem no início mesmo, né? Porque fica muito claro e objetivo a ideia da reencarnação logo no primeiro livro publicado do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, inicialmente, ali nos primeiros passos, ele teve alguma resistência, mas depois ele chega à conclusão. Por quê?
Porque a gente só explica a justiça das aflições a partir de quê? A partir da reencarnação. E a partir daquilo que a criatura vai fazendo ao longo dessas existências dentro da ideia da lei de causa e efeito. Para toda uma causa tem um efeito, né? Então, a lei de causa e efeito como elemento fundamental conjuntamente com a reencarnação. Sofrimento como oposição à ideia de felicidade. Mas qual é o propósito do sofrimento? Por que a gente sofre? Vocês já ouviram falar que dizem, né, algumas pessoas, de forma equivocada, afirmam que o espírita faz apologia ao sofrimento? Já escutaram isso ou não? Todo mundo sabe que é apologia, né? Aquela visão apaixonada, de defesa, né, que a gente tem por alguma coisa. Então, segundo alguns, os espíritas fazem apologia ao sofrimento. Nós fazemos apologia ao sofrimento? Não. Claro que não. Mas a gente entende o sofrimento. Ele tem um propósito? Sim ou não? Sim, com certeza. Né? Então, compreender as aflições, o que a doutrina espírita traz para a gente? Compreender as aflições como elemento necessário, depurador em certas situações e alavanca para a transformação da humanidade. O sofrimento tem a capacidade de empurrar a criatura à frente? Sim ou não? Sim, claro que tem. É como se fosse uma força de empuxo, né? Isso não quer dizer, como regra, que a pessoa passe por um determinado sofrimento que ela vá se tornar um indivíduo melhor. Isso não é uma regra, né? Não é uma condicionante. Mas em muitas situações, ela, como um processo depurador e educativo, ela faz com que a gente avance. Felicidade é um estado de ser, concordam? O que vocês acham dessa frase? É uma reflexão que a gente poderia encaixar para a ideia de felicidade? Hã? É um estado de ser? Em parte sim, em parte não. Falou, irmã, gostei. Isso, concordo, sim. É uma afirmação que reflete... Oi? Sim, sim. Mas é um estado, a criatura pode assumir para si esse estado e mesmo com todas as dificuldades, ela pode viver ali numa felicidade relativa, sim ou não? Pode. Tem muita... Síndrome de Poliana? Ah, gostei. Depois você vai contar pra gente, eu não vou falar agora não, porque eles vão pesquisar, né? A síndrome de Poliana, exatamente, né? Então, felicidade é um estado de ser. É uma afirmação que reflete a ideia de que a felicidade é mais profunda que momentos de alegria, sendo um estado duradouro de plenitude e contentamento, cultivado por escolhas diárias. Paz interior, gratidão e valorização das pequenas coisas. Pequenas coisas. Se a gente não valoriza as pequenas coisas, dificilmente a gente vai, de alguma forma, ter, né, essa capacidade de a felicidade como um estado de ser. Porque fica difícil agradar a criatura, não é isso? A gente fala, né? O Epicuro, filósofo, acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. O Sócrates, ele vai dizer o quê? O homem não são as suas vestes, seu invólucro, mas sim seu espírito. Então, cada pensador, de certa forma, vai caminhar, né, dentro de uma perspectiva, não é isso? Felicidade plena não é uma possibilidade neste mundo de hoje. Mas será que um dia será? Pode vir a ser. Jesus não prometeu para a gente o reino dos céus? Aonde esse reino dos céus? Somente no mundo espiritual? Será que isso não vai ser uma realidade desse mundo material um dia? A gente não pode ser pessimista. A gente precisa ser o quê? Otimista, né? Porque se a gente for caminhar por essa filosofia do pessimismo, né, muito presente no século XX, inclusive, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente vai partir daquele pressuposto que o mundo não tem redenção, não é o que é isso que muita gente fala? Não tem jeito não, já perdeu. Essa batalha está perdida.
E dentro da perspectiva espírita não cabe esse pensamento, por mais que isso faça barulho muitas vezes na gente. Porque quando a gente olha o quadro e as situações, realmente a gente fica às vezes muito impactado. Como é que pode as criaturas estar fazendo isso ainda? Como é que pode o planeta ainda comportar espíritos dessa natureza, né? Com ações assim tão difíceis de às vezes até de ler aquilo que acontece, não é assim? Então isso é um fato para a gente poder pensar, né? E aí, para fechar, eu estava procurando lá assim algum poema, né? Aí vocês sabem que tem um poeta, um espírito, né? Um poeta já desencarnado na época que ele se aproximou do Chico, ele já estava desencarnado, obviamente. E ele, junto com o Chico, eles tiveram uma grande parceria, que foi Casimiro Cunha. Casimiro Cunha é um poeta fluminense que viveu pouquíssimo, né? Apenas 34 anos. Nasceu em 1880 e desencarnou em 1914. Algum tempo depois, a espiritualidade levou ele para Chico e eles firmaram uma grande parceria. Ele não foi um poeta muito famoso, mas ele escreveu muito nesse pouco tempo que ele esteve aqui encarnado. E aí, ele tem um poema que se chama Felicidade, para a gente poder fechar. E aí o Casimiro fala o seguinte, olha só. Se você busca ajustar-se aos estatutos do bem, na condição em que esteja, some os recursos que tem. Se aceita sinceramente a bênção de Deus na fé, se usa a própria cabeça, mantendo o corpo de pé. Se guarda a noção do rumo, de tempo, clima e lugar, se consegue defender-se, ver, ouvir e conversar. Se pode estudar e ler, anotar e fazer conta, apresentar-se e vestir-se e sabe como se apronta. Se tem o pão necessário, alguma saúde e asseio, um leito, a bênção de um teto e o trabalho de permeio. Se mostra a existência útil, se respeita o seu vizinho, se pode amparar alguém nos empeços do caminho. Então não pare na queixa, trabalhe melhor e avance, conserve a felicidade que ela está ao seu alcance. Muita paz para vocês, obrigado por me ouvirem com atenção, né? Todo mundo me ouvindo com atenção, mesmo diante dos desafios, do calor e toda a dificuldade, a gente agradece muito. Muita paz para vocês. Nós que agradecemos ao nosso irmão pela apresentação. O calor é só um detalhe, né, minha gente? Muito bem. Detalhezinho. Está ali do lado do ventilador. Agradecemos ao nosso irmão Maurício pelas belas reflexões e sempre compete a cada um de nós buscarmos entender esse limite do que é verdadeiramente felicidade. E durante todo esse mês vocês vão observar que terão várias sugestões, né? Já tivemos na palestra passada, teremos nas próximas também algumas saídas aí para esse tocante. Tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado, meu irmão, que Jesus continue te abençoando, viu?